Irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Deus. Nós estamos aqui hoje para fazer a apresentação da lição de número 12 do nosso curso Liberte pela Verdade, da Conferência Batista Sétimo Dia Brasileira, que tem sido apresentado pela Primeira Igreja Batista Sétimo Dia de Fortaleza. Bendito seja Deus, e desde já nós pedimos que você dê aí o seu like, o seu joinha, né? Para que o YouTube veja a relevância dos nossos vídeos, do nosso conteúdo, e assim indique para outras pessoas, a palavra de Deus alcance mais pessoas, tá? E você também pode compartilhar, apesar de ser lição do curso, não ser os vídeos de consolação e conforto. E quem recebeu o compartilhamento, se desejar se inscrever, se inscreva no nosso canal. Seja bem-vindo, aperta lá em inscrever-se, aperta o sininho e aperta lá em todas. E seja bem-vindo à nossa comunidade. O assunto de hoje, da lição de número 12, é a volta de Jesus. Apesar que recentemente nós tivemos um vídeo sobre a volta de Jesus, mas naquelas séries de consolação e conforto. E aqui é a lição de número 12 do curso Liberto pela Verdade. Aí nós não iríamos pular só porque teve a outra, né? A gente pode falar da volta de Jesus todo dia. Que o Deus Todo-Poderoso desvende os nossos olhos para que nós, hoje, possamos contemplar as maravilhas da sua lei. Essa é a oração de Davi, no Salmo 119, versículo 18. Hoje nós trazemos 5 tópicos, como temos trazido em todos os videoaulas. Primeiro tópico é quem é Jesus. Segundo tópico, quem mais esperou o Messias. Terceiro tópico, as expectativas judaicas. Quarto tópico, o Messias já é vindo. E quinto tópico, o advento agora é da sua volta. Bendito seja Deus. Quem é Jesus? O assunto de hoje é a volta de Jesus. Mas não é muito interessante a gente esperar a volta de um Jesus que a gente não sabe nem quem é. Na verdade, eu não tenho aqui uma coletânea de versículos de passagens bíblicas falando da volta de Jesus Cristo. Daquele evento espetacular que abalará todo o cosmos. Pelo menos todo o universo ou toda a Terra, né? Deus é quem sabe até onde vai repercutir. Então, para saber o peso que tem essa volta de Jesus, a gente tem primeiro que saber quem é Jesus. E que com a sua vinda, uma coisa é certa: o mal será aniquilado e o bem será o vencedor. Então, preparemos-nos para isso. Quem é Jesus? Sendo eu de convicção cristã, digo o seguinte. Digo hoje 6 verdades cristãs, da fé cristã, sobre Jesus. A primeira é: Jesus é o Messias prometido. A segunda verdade: Jesus é o Cristo chegado. A terceira verdade: Jesus é o ungido do Pai. A quarta: Jesus é o Filho de Deus. A quinta: Jesus é o Salvador do mundo. E a sexta: Jesus é uma das 3 pessoas do Deus Trino humanizada. Essa pessoa se humanizou. Muito bem. Sobre essa verdade, Jesus é o Messias prometido, está lá em Mateus. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 16, Pedro deu a resposta para Jesus quando perguntou o que eles diziam que era Jesus. E essas verdades aqui, essas bases bíblicas que vou apresentar, só tem sentido para quem crê nas Escrituras Sagradas, para quem crê no Novo Testamento, né? Então, e vocês, o que dizem que eu sou? Então Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo disse: não foi o sangue nem a carne que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então Jesus é o Messias prometido. Então tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é o Messias no grego, né? A transliteração de Messias no grego, porque Messias vem do hebraico, né? Tu és o Cristo, o
Filho do Deus vivo. Só nessa passagem diz duas coisas, que ele é o Cristo e que é o Filho de Deus. Sobre a verdade que Jesus é o Cristo chegado, em Lucas 2,11, quando Jesus nasceu e o anjo foi anunciar aos pastores o seu nascimento, eles ficaram com muito medo e o anjo disse: hoje, na cidade de Davi, nasceu-vos o Salvador, que é o Cristo Senhor. Então, Jesus é o Cristo chegado, o Salvador, que é o Cristo Senhor. Ele, além de ser o Cristo, é também o Salvador. Na terceira verdade, quando diz que Jesus é ungido do Pai, em Mateus 3, 16, 17, ungido, né, que o Pai incumbiu com uma unção tal, com um respaldo tal, com um poder tal, passou do seu óleo na cabeça, recebeu naquela função, né? Então, lá em Mateus 3, 16, 17, está escrito assim: sendo Jesus batizado, saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus. Ele viu o Espírito Santo descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então, naquele momento, no batismo, Jesus foi ungido Salvador, Messias, para efetuar a nossa salvação. Na quarta verdade, Jesus é o Filho de Deus, está lá em Mateus 16, 16, como eu já li, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tomamos o mesmo versículo para confirmar essa verdade. E na quinta, quando diz que Jesus é o Salvador do mundo, está lá em Lucas 2,11, que também já foi lido, né? Que na cidade de Davi hoje é nascido o Salvador do mundo, que é o Cristo Senhor. E que Jesus é uma das três pessoas do Deus Trino humanizado, está lá em João 1,14. Quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é tudo isso. Então esse Jesus que vai voltar, ele já veio. Tem quem diga a primeira vinda e a segunda vinda. Mas eu prefiro dizer a sua vinda, que é a primeira, e a segunda vinda, a sua volta. Muito bem. Agora, quem mais esperou o Messias na primeira vinda, né? Primeiro foram os judeus, taxativamente. Os judeus. Depois, o homem, o gênero humano, todos os homens. Depois, gentios especiais. Vamos ver um pouco sobre isso. Os judeus foi de forma consciente e de um modo especial por uma promessa da aliança que Deus tinha com esse povo. Ele mandaria o Salvador, então eles ficaram esperando. O homem, o gênero humano, todos os homens, né? Por um anseio natural, mesmo de forma inconsciente, creio eu, pelo vazio que havia nele através do pecado e pelo desejo de preencher, esperou também esse Messias. Quando é para chover, até as árvores anseiam e respiram por essa chuva. Assim foi a humanidade quando estava na condição que estava para a chegada do Senhor Jesus, do Cristo, do Salvador do mundo. E gentios especiais, os reis magos, lá em Mateus capítulo 12, versículo 1 a 2, tem todo o relato sobre isso, né? E nós fazemos destaque aqui para o versículo 1, que eles chegam a Belém, se informam, primeiro foram a Jerusalém, né? Aí disseram: onde está o nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela. Nós estando no Oriente e viemos adorá-lo. Se esses homens que eram astrólogos, se fosse hoje se dizia astrônomos, naquele tempo a astrologia e a astronomia era a mesma coisa. Eles lá no Oriente viram a estrela em direção a Belém e foram à busca do Senhor Jesus. Então eles esperaram a busca do Salvador do mundo. No versículo 10 diz que eles, vendo a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E no versículo 11 diz que entrando na casa adoraram-no e lhe ofereceram ouro, incenso e mirra. Então, 3 grupos de pessoas esperaram ansiosamente o Messias. No terceiro tópico aqui, as expectativas judaicas, nós queremos apresentar aqui as principais seitas e os principais fatos que estão relacionados a essa seita. Primeiro, os fariseus, né? Era representado pela lei e pela tradição.
os saduceus pela política interna do judaísmo. Os herodianos representavam, por incrível que pareça, uma grande decepção, porque eles pensavam que Herodes seria o Messias, o que não foi. Então eles esperavam outro, né? E os zelotes representavam o pensamento de libertação política pela força. E finalmente tinha os essênios, que eles tinham uns anseios mais espirituais. Esses provavelmente era quem estavam mais esperando o Messias com a expectativa mais correta, ou seja, com a expectativa espiritual, que ele viria não trazer remédio para as consequências do pecado, como escravidão de outros povos, né? Mas para o pecado pela raiz. Ele viria trazer a cura para a alma do ser humano. O pensamento judaico, a expectativa, não era de um Messias que viesse resolver os seus problemas de ordem material, política e religiosa, até religiosa. E só alguns criam que ele vinha trazer soluções para o problema espiritual. Assim variava o pensamento sobre a atuação do Messias, dependendo da seita a que pertencia. Bem entendido? Então, também tinha judeus como Simeão e Ana, que esperavam a restauração espiritual de Israel, né? Provavelmente eles fossem da seita dos essênios. Aqui tem uma lição para nós, devido se buscar a Deus com motivações erradas, é que muitos não o encontram e nem o encontrarão. Mas Simeão e Ana encontraram o Messias. Aqui tem uma lição para que a gente espere o Messias com a expectativa correta, né? Ele virá trazer solução para os males da nossa alma. Não adianta dizer, o senhor está querendo ser espiritual demais, viu, pastor, professor, está querendo ser espiritual demais, é isso mesmo. O mal da humanidade começou pelo espírito, pelo pecado. Os outros males são consequências, são efeitos. A causa é o pecado. E Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Lucas 2, 25 a 30 e o 36 a 38, temos aqui umas frases que nós vamos citar aqui na apresentação dessa lição de hoje, de número 12. Né? Lucas 2, 25. Simeão era um homem justo, temente a Deus e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Certo? Então, por isso que ele encontrou o Messias. Versículo 26. O Espírito Santo revelou que não morreria sem ver o Cristo, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E no versículo 27 diz que pelo Espírito Santo ele foi ao templo quando os pais traziam o menino. Olha, os fatos vão evoluindo e as promessas de Deus se cumprem. Versículo 28, ele tomou o menino nos braços e louvou a Deus. Todo salvo louva a Deus. E o versículo 29 diz que ele orou, dizendo, Senhor, despede o teu servo em paz, segundo a tua palavra. Porque Deus tinha revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. E ele tinha visto e agora disse, despede o teu servo em paz. Em outras palavras, ele diria, Senhor, agora eu posso até morrer. No versículo 30, ele diz, meus olhos já viram a tua salvação. E do 36, 37, 38, agora fala de uma mulher que estava lá no templo também, servindo a Deus constantemente, de dia e de noite nessa época. É Ana, né? Diz que Ana, no versículo 36, Ana também estava lá. No 37, ela não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações de dia e de noite. E no versículo 38, ela falava do menino a todos que esperavam a redenção de Israel. Então foi uma mulher que se encontrou com o Salvador e se encontrou com a salvação. Aqui, nós temos aqui uma reflexão, né? Com quem você se parece? Com um judeu ou com um cristão frio e sem esperança? Ou com Simeão e Ana? Com quem você acha que você se parece? Como é que você está hoje, a sua condição espiritual? E no quarto tópico, o Messias já é vindo. Olha, ele se revelou e ensinou o caminho do Pai. Ele já é vindo, ele já veio e se revelou. Em João 9, 35 a 38, fala que Jesus curou um cego de nascença.
um milagre que nunca ninguém tinha realizado. Nenhum profeta do Antigo Testamento curou um cego de nascença. Na escala dos milagres, para eles lá era o milagre mais difícil de acontecer. Era alguém curar um cego de nascença. Mas Jesus curou. E ele curou na sinagoga e tendo curado, e esse homem testemunhando que era Jesus que tinha curado, que ele era o Salvador, ele foi expulso da sinagoga, o curado. Então o versículo 35 diz: Jesus ouviu que eu tinha expulsado da sinagoga e encontrou-lhe e perguntou: crês tu no Filho de Deus? Versículo 36 diz: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Versículo 37, Jesus respondeu-lhe: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E o versículo 38, disse ele: creio, Senhor, e o adorou. Bendito seja Deus. Então, o Messias já é vindo, ele se revelou e ensinou o caminho do Pai. Ele se revelou aqui ao cego de nascença curado. E em João 14,6, uma passagem que todo mundo conhece, né? Quem lê a Bíblia, né? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pronto, o caminho. Para onde? Para o Pai. A verdade sobre o quê? Sobre a salvação. E a vida, que vida? A vida que começa aqui e que se estende de eternidade afora. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então ele se revelou. E aqui nós temos o quinto e último tópico, que o advento agora é da sua volta. Então, por que estamos apresentando esse tópico? O advento agora é da sua volta. Porque, sabendo quem é Jesus, nós sabemos que os judeus, o homem e gentios especiais esperaram esse Messias, e que haviam muitas expectativas lá entre os judeus, mas que Jesus já é vindo e se revelou e ensinou o caminho do Pai. Agora o advento agora é da sua volta, nós estamos esperando agora a sua volta gloriosa, com poder e grande glória nas nuvens do céu, para buscar a igreja e para levar o ápice, o desfecho final do plano da salvação. Na sua volta, ele fará com todos os que aceitaram as propostas da sua primeira vinda uma plena restauração cósmica do universo, do homem, da terra e da natureza em geral. Essa hoje é a maior expectativa dos cristãos. Por quê? Porque foi feita uma promessa. E em torno dessa promessa se tem essa esperança. E tendo nos tornado membros da nova família, a igreja que é o corpo de Cristo, agora vivemos somando forças e dons recebidos do Senhor, aguardando aquele dia, quando o bem vencerá o mal e todas as coisas serão restauradas. Portanto, pratiquemos o que diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, que nós devemos viver considerando uns os outros em vida de igreja, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. E não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros a perseverar e a permanecer firme na caminhada, até a volta de Jesus Cristo. Aí diz: e tanto mais, quando vê que vai se aproximando àquele dia. Aqui frisa bem, aquele dia. Então permaneçamos firmes, irmãos, e porque Jesus Cristo vai voltar. Ele é tudo que foi falado aqui, muito mais ainda. É impossível para nós dizermos tudo sobre o que Jesus é. Muito bem, então está vindo por aqui a apresentação dessa aula de hoje. Nós queremos dizer que na descrição deste vídeo, né, o vídeo da lição 12, né, está o link, né, que contém tudo sobre essa lição, todo o conteúdo. E que, inclusive, o questionário que você deve baixar, né, responder, digitalizar e enviar para o nosso e-mail se você é um daqueles alunos que no final quer receber o certificado. Se quiser funcionar só como ouvinte, sinta-se à vontade. E o e-mail, só repetindo, é pib7fortaleza@gmail.com. Você responde a lição, coloca o seu nome completo e manda para nós. Cada lição, só receberá o certificado quem responder o questionário de todas as lições. Então, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que você tenha boa sorte e consiga se aprofundar nesse estudo. Em nome de Jesus.